Olá a todos, meu nome é Norival e para essa terceira prática, o artigo escolhido por mim é sobre análise metagenômica de um ressistome urbano antes e depois do tratamento de água poluída. Essa é a capa do artigo, publicado na revista Science Reports no ano de 2020, de Lira e seus colaboradores. Primeiramente, é importante ressaltar os genes de resistência a antibiótico, os quais também são chamados de ARGES. Esses genes têm sido amplamente encontrados em bactérias com plasmídio de resistência, sendo um agravo para a saúde pública. Uma vez estabelecido esses genes de resistência, eles são facilmente encontrados em alguns ambientes, que podem até se tornar disseminadores de genes de resistência. Aqui eu trouxe alguns desses ambientes disseminadores de genes de resistência, como, por exemplo, os hospitais, as fazendas com criações de animais, indústria de carne, e reservatório de água impactada pela ação antrópica. Todos esses ambientes possuem alguns itens em comum, que são os patógenos circulantes e os medicamentos que utilizam para combate desses patógenos, o que pode causar um gargalo genético e selecionar os patógenos mais resistentes, que no caso deste estudo são as bactérias. Assim, o presente estudo focou em comparar a qualidade de água de reservatórios, visto que esses são grandes abastecedores de água para a população como um todo, tornando-se necessário e importante o monitoramento dessas águas. Nesse sentido, o objetivo desse artigo é determinar a composição da comunidade bacteriana e os genes de resistência em águas residuais. A amostragem desse trabalho foi com águas residuais do norte de Portugal e foram analisadas 6 amostras, sendo 3 amostras de estação de tratamento de água final e as outras 3 amostras ainda sem o tratamento de água, sendo essas, né, retiradas de águas de efluentes. Foram extraídos o DNA das amostras de águas residuais, utilizando o kit de extração PowerWater da empresa Mobile Laboratórios, seguindo as instruções do fabricante. Para análise metagenômica total, o DNA foi usado, né, para construir 6 bibliotecas independentes com 500 a 600 pares de bases e posteriormente foram sequenciadas na plataforma MiSeq Lumina nesse aparelho, conforme ilustrado nessa figura. E para análise de dados, foram utilizados alguns softwares e banco de dados como o GenBank. E nos resultados foram analisadas as amostras de águas residuais, comparando o antes e o depois do tratamento dessas águas. Nesse painel A, mostra o número de diferentes ARGES, né, de genes de resistência, replicons de plasmídio e os genes de resistência intrínseca. E o painel B são os mesmos resultados, porém com as leituras correspondentes a cada uma das categorias por 10 milhões de leituras. Como podemos ver nesses gráficos, é, é, mostram, né, a diferença de genes de resistência encontrado em águas não tratadas, ou seja, de águas de efluentes, e a diferença em comparação com as águas tratadas, de estação de tratamento final. Como podemos perceber, aqui nesse número de reads por milhões, é, da água não tratada, que é nessa barra em azul, possui 6.727 reads, enquanto que a água tratada possui apenas 649 reads de genes de resistência, ou seja, chega a diminuir até 6.000 vezes a predominância desses reads, né, desses genes de resistência, quanto a água é tratada. E já aqui,
é a análise, né, dos componentes principais, PCA, dos dados de genes de resistência obtidos. Como podemos ver, os pontos chamados de Hall são estações de águas não tratadas e, por isso, possuem segregação maior, mostrando a similaridade, né, de componentes, enquanto que os pontos UVs são de águas, né, tratadas, já demonstrando a análise de componentes mais espalhadas. O mesmo se repete para a análise de componentes de replicons de plasmídio. Os pontos não tratados possuem maior similaridade e estão mais segregados, e os pontos de água tratada apresentam dados de componentes mais espalhados, ou seja, mais diversos. E aqui, nesse gráfico de barras empilhadas, mostra a composição bacteriana de águas residuais antes e depois do tratamento, destacando a classificação de filo, ordem, classe e família. E os dados mostram que o tratamento de água eficiente reduz a porcentagem, né, de filos, como Proteobacteria e Firmicutes, presentes na água. E essas classes, como por exemplo também Gamma Proteobacteria, inclui, né, vários patógenos humanos e comensais. E a este respeito, é importante destacar que Proteobacteria e Firmicutes incluem, né, vários dos patógenos bacterianos humanos, mais importantes, como E. coli, Salmonella, Klebsiella pneumoniae e Enterococcus, e entre outros. Além disso, vários desses organismos pertencem a grupos de patógenos que foram listados, né, como espécies bacterianas com maior risco de adquirir resistência múltipla a antibióticos. E como podemos observar nessas análises, em RAW, que significa as amostras não tratadas, o número de, por exemplo, Proteobacteria, que são essas espécies que causam doença, foram significativamente maiores do que as águas, né, tratadas. Essa redução é bastante significante. E aqui, nessas análises de componentes principais, da composição bacteriana nas diferentes amostras, do antes e depois do tratamento de esgoto, para diferentes níveis de classificação, como filo, classe, ordem e família, podemos perceber, né, que a tendência é a mesma. No caso da segregação das amostras de águas não tratadas, chamadas de RAW, e as amostras tratadas, que possuem dados mais espalhados, sendo, no caso, né, denominados como UV. E dessa forma, a conclusão desse trabalho foi que os resultados indicam, né, que o tratamento de águas residuais é particularmente eficiente na remoção de bactérias de classes comensais em humanos e patógenos bacterianos e que essa diminuição, né, de bactérias no caso, foi importante, pois são bactérias que possuem, né, maior tendência de adquirir genes de resistência. E esse estudo permite uma ferramenta de manejo de surtos epidêmicos, né, eventualmente envolvidos na disseminação de genes de resistência, sendo, no caso, uma forma de controle. E a remoção eficiente desses genes de resistência pelo tratamento de água podem contribuir para atenuar essa disseminação desses genes que são caracterizados, né, como resistência a diversos fatores. E é isso, agradeço a atenção de todos e obrigado.